unidos pela fé no mesmo Deus. Eu conheci o pastor Osmar quando eu devia ter uns 16, 17 anos, usava calça curta num acampamento de igreja. E eu participava de igreja, eu estou com 50 anos, né? Mais 9 na barriga da minha mãe. Então, eu participei de igreja desde Liga Juvenil, para quem é desse tempo, o NAP, União dos Adolescentes, UMP, Jovens Casais, Varonis e tudo mais. Mas quando a gente estava na UNAP, adolescente ainda, a gente fazia aqueles acampamentos de carnaval e de Páscoa, e o pastor Osmar tinha sob seu comando, na primeira e na segunda igreja, uma moçada que era terrível. E para poder segurar os adolescentes um pouco mais calmos nos encontros da igreja, né? Ele, muito esperto, entrava no meio e ensinava a gente a tocar violão e fazer serenata. E aí não tinha jeito de brigar com ele. Então a gente participava da festa juntos, junto com a moçada, e esse era um diferencial, estar junto com a moçada daquela época, trabalhar juntos. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, nesta igreja, revendo e conhecendo essa comunidade. Antes de começar propriamente a falar sobre a palavra de Deus, eu queria dar parabéns à igreja e especialmente a quem organizou aqui a peça das crianças e agradecer às crianças pela participação. E digo por quê? Porque hoje, com 50 anos, eu tenho para mim que foi a igreja quem me deu régua e compasso. Né? E o fato dessas crianças estarem aqui na frente revela isso. Elas estão aprendendo, além de aprender as coisas do reino de Deus, estão aprendendo a ser cidadãos, a participar da sociedade, estar à frente do seu tempo, à frente da sua comunidade. E hoje, como sabem, estamos carentes de líderes. E aqui se forma líderes. Parabéns a todos, então. Inclusive aos atores principais. Que Deus abençoe vocês. Pois bem, eu pedi para que alguém fizesse a leitura do texto de Gênesis 38. E tenho para mim que esse texto sobre o qual vamos meditar essa noite é um dos mais emblemáticos que nós temos na Bíblia. É uma história muito conhecida e às vezes não trabalhada. A gente passa por alguns detalhes dessa história e de poucas vezes aprofunda algum estudo ou faz uma reflexão um pouco mais acurada daquilo que o texto quer dizer. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos fazer aqui uma introdução e depois, como todo sermão presbiteriano se prega, em 3 pontos, não é? Bem clássico, né, pastor Osmar? Dos nossos seminários teológicos. Vamos tratar de 3 pontos para depois chegarmos a uma conclusão daquilo que queremos efetivamente dizer à igreja nessa noite. Nesse tempo de advocacia, esse ano nós estamos completando 25 anos de advocacia, de formados. Fizemos uma festa lá em Rio Preto no começo do ano para comemorar isso. A gente ouve muitas histórias, especialmente na faculdade, onde a gente dá aula, dos colegas, nos corredores da justiça e etc. E diz uma anedota na nossa área, que certa feita, um homem chegou desesperado ao escritório de um advogado, passou por cima da secretária, arrebentou a porta, chegou-se à mesa dele, o advogado já assustado, porque o homem estava com uma arma, ele pegou aquela arma e colocou em cima da mesa do advogado e disse: doutor,
matei uma pessoa lá fora. E o advogado, assustado com aquilo, arrumando algum jeito de tentar acalmá-lo, disse assim: dizem que você matou. É diferente. O que essa anedota demonstra é que a verdade daquele cliente nem sempre é a verdade da justiça. E é desse tipo de coisa que o povo gosta num tribunal de júri. Eu não faço tribunal de júri, não faço direito criminal, mas tenho respeito por aqueles que fazem, porque aquilo ali é um verdadeiro teatro. É o melhor estilo pão e circo, no melhor estilo romano. E essas histórias, essas anedotas, elas se reproduzem. Há dezenas delas que poderíamos citar aqui. Mas o que eu queria dizer e perguntar é o seguinte: será que é melhor leis justas, porém aplicadas por juízes injustos, ou é melhor ter juízes justos, mesmo que as leis sejam injustas? Esse é um dilema ético que nós vivemos. E nós vamos ver que esse dilema ético se encontra no texto de Tamar. Tamar fez sua própria defesa. Na história desse texto, lido aqui na frente, há mentira, enganação e prostituição. Deus condena uma coisa e outra. Mas nesse caso, parece que Tamar fez as duas coisas, mentiu e prostituiu para obter sua finalidade. Ou não? E pergunto, esse dilema ético, os fins justificam os meios? Esse texto, e eu escolhi esse texto porque ele trata da lei do levirato. E o que é a lei do levirato? Nós gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 25, versículos 5 e 6. Não é segredo para ninguém que a Bíblia é recheada de leis. E isso tem tudo a ver com advogados. Capítulo 25 de Deuteronômio, versículo 5, trata da lei do levirato e diz: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Essa é a lei do levirato, a que garantia àquela viúva que morreu sem o filho, que o cunhado a desposasse para que ela tivesse um filho, para lhe garantir não só o nome do seu marido, mas também o direito de herança. O que era muito importante para uma mulher viúva. E é importante ainda hoje. É nesse contexto que se dá a história de Tamar. A história de Gênesis 38, que foi lida aqui à frente. Mas antes de entrar na história de Tamar, eu gostaria de falar de outras coisas para vocês rapidamente. Nós temos em Lucas 15 a história do filho pródigo. Uma história que eu não vou recontar aqui, porque os senhores estão cansados de saber dessa história. É aquele filho que aprontou, acabou com os bens do pai, já que hoje é dia dos pais, e depois voltou para casa e foi recebido com festa.
E aquele irmão que ficou em casa ao lado do pai, trabalhou com ele o tempo todo, nunca teve um churrasco parecido com aquele e reclamava com o seu pai. Ninguém fala desse irmão que ficou em casa esperando, trabalhando com o pai. Não há mérito nisso? A gente costuma falar muito daquele filho que retornou, esse que o texto dá destaque, que Jesus dá destaque na sua parábola. Mas ninguém fala do filho que ficou em casa. Qual o mérito disso? Salmo 137, tem um salmo que fala das saudades da pátria. Um salmo em que o povo de Israel fala do tempo que esteve escravo na Babilônia. E eles não queriam cantar, eles deixavam seus pandeiros, suas violas penduradas, porque como escravos eles não tinham vontade de cantar. E ao final daquele salmo 137, eles dizem: ó Babilônia, qual era a nossa vontade de pegar a cabeça das crianças de vocês e batê-las contra a pedra e matar todos os seus filhos. Eu devo confessar que eu tenho dificuldade com alguns textos bíblicos e me espanto com essa crueldade toda. Qual é a lógica dessas histórias? Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nós sabemos disso. Qual é a lógica de Deus? Quem conhece seus pensamentos? Quem sou eu para dizer como Deus deve agir, assim ou assado? É comum a gente ouvir assim, no meio popular: amanhã eu vou pescar se Deus quiser, e Ele quer. E eu penso assim, né? Ele já emenda, a pessoa já emenda no final da frase dele, e Ele quer. Ele já dá uma ordem para Deus, né? Que é para não correr o risco de furar o pneu do carro, de faltar minhoca para pescar, de não estar chovendo e etc. Amanhã eu vou pescar se Deus quiser, e Ele quer. Pessoalmente eu acho isso uma atrapalhada teológica sem fim. É a gente querendo pedir a Deus, se submeter à glória dele e ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo dar uma ordem para Deus, e Ele quer. Por que eu estou dizendo essas coisas? Eu estou dizendo essas coisas para a gente refletir um pouco sobre algumas coisas que passam ao largo e a gente acaba não se atentando a elas. Quando eu fui eleito presbítero, primeira vez na minha igreja, eu tinha 23 anos e era solteiro. A mocidade era bastante atuante, só na mocidade nós tínhamos mais de 60, 70 membros. E basicamente que os votos para presbítero naquela eleição foram da mocidade. E não demorou muito tempo a reação de um ancião da igreja, dizendo: olha, isso não está muito certo, porque presbítero, ele deve ser marido de uma só mulher, lembrou ele, citando o apóstolo Paulo, registrado em 1 Timóteo 3, capítulo 2. Bom, pensou ele, muita gente também fez coro. Se deve ser marido de uma só mulher, então ele deve ser casado. E eu fico me perguntando, mas que interpretação é essa, meu Deus? Que interpretação é essa? Eu posso fazer diversas interpretações de um mesmo texto, bíblico ou não. Mas sei que conforme nos ensina a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, a interpretação literal é a pior de todas elas. E, infelizmente, a gente é muito tentado a fazer a interpretação literal de textos. Nessa época, eu tive que escrever uma lição para a escola dominical. A IPI do Brasil tinha uma revista nacional de escola dominical, na época, e os jovens foram chamados a escrever uma delas, e eu escrevi uma lição da escola dominical sobre isso, para mostrar a possibilidade legal, jurídica, de acordo com a Constituição da IPI e de acordo com a Bíblia, de que não há mal nenhum em se eleger um presbítero solteiro. Eu acredito que hoje, em 2017, 2016, chegando às portas de 2017, esse já seja um tema superado em nossas igrejas. Porque Deus conta com aqueles que querem trabalhar na sua obra, independentemente da sua situação conjugal.
São casos concretos, como estes e outros. E eu estou me lembrando agora de uma passagem que saiu num jornal do presbitério uma vez, que uma igreja consultava o presbitério da nossa região para saber, lá na década de 70, se a mulher poderia andar de bicicleta. E a pergunta era essa. Me parece que hoje essa pergunta também é meio sem sentido, se mulher pode andar de bicicleta. Mas na época fazia sentido para aqueles que estavam interpretando ou tentando interpretar aquela consulta. São casos concretos como este, do que fazer, do que usar, do que não usar, do que vestir, do que não vestir, que fazem a festa de igrejas que tem pastor que sabe tudo. O pastor que sabe tudo, ou a pastora, é aquela que tem um livro com as regras prontas para todos os casos. E se esse livro não tiver todas as respostas, ele cria na hora, esse líder espiritual. É como a pílula do câncer que vocês estão vendo ser discutida na Unesp, na Universidade Estadual de São Paulo. Ela parece que resolve todos os problemas. Veja, como o ser humano, ele não quer pensar muito, ele não quer refletir muito, ele não quer fazer sua devocional com Deus, ou não tem tempo para isso, então é mais fácil seguir o que o pastor ou a pastora general diz. Faça assim ou faça assado, como se fosse um Messias. E lembro que a única coisa que nos difere dos macacos é pensar, porque 99% dos genes são os mesmos, são idênticos. Já provou a ciência. Deus nos fez diferente porque Ele nos deu a possibilidade de raciocinar e pensar. E a palavra dEle está aí para isso, para ser lida e exortada. Cuidado com a pílula do câncer e com as pessoas que se apresentam como Messias. Vamos combinar uma coisa, nós precisamos de combinar uma coisa. Nós precisamos admitir que como cristãos e como seres humanos, nós não sabemos tudo. Há coisas e mistérios que o Senhor Deus não revelou a ninguém, nem mesmo ao seu Filho Jesus Cristo, para a sua glória. É o que está em Mateus 24, 36. William Shakespeare, o teatrólogo inglês, dizia que há muito mais coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia. E por que estamos falando disso nessa introdução? Eu gostaria de falar para vocês agora sobre o sistema, alguma coisa de sistema jurídico e de sistema religioso. E para falar de sistema, eu queria começar com um primeiro exemplo, que é o sistema solar. No funcionamento dos planetas, das estrelas, dos satélites, verificamos a existência de um sistema. Tanto que chamamos de sistema solar. O que é sistema? Todo sistema guarda em si uma certa unidade, uma certa coesão, uma certa correlação dos elementos que compõem esse sistema. Você não vê por aí a Lua dizendo assim: hoje eu vou dar um giro, vou dar uma passeada em Júpiter e volto no próximo ano-luz. Seria o caos se a Lua resolvesse sair do sistema solar e dar umas voltinhas, porque aquilo não faz parte do sistema. Se espera dela um determinado comportamento regido pelas leis. E é engraçado ver o sistema solar funcionar e não acreditar em Deus, achar que aquilo tudo é uma coincidência e não algo que foi feito por alguém que é maior que tudo isso. O planeta Terra é um sistema fechado. Ele tem a sua lógica de ser. Como todo sistema, ele tem regras de funcionamento. Costuma-se dizer por aí que a água do planeta vai acabar, dado o mau uso que dela fazemos, ao desperdício e à poluição dos nossos rios. Eu ouso discordar dessa afirmação, em tese. E digo por quê. O sistema é fechado.
e aprendi estudando direito e não biologia, que essa é uma característica do sistema. Como a água vai acabar? Aonde ela vai parar? Ela vai sair da Terra? Ela vai para os anéis de Saturno? Não vai. Pode ter certeza que ela não vai. Eu posso desperdiçar a água lavando a calçada, mas ela vai correr pelo meio-fio, entrar numa boca de lobo, cair num riacho e vai parar num rio, ainda que poluído. Quando jogo água para regar o jardim de casa, estou gastando água potável, sem dúvida. Mas ela será absorvida pela planta ou pelo solo e irá voltar ao lençol freático. Poderá evaporar-se neste percurso e formar no céu nuvens, voltando à terra em forma de chuva. Mas a água não tem para onde ir. Ela não tem como sair do nosso planeta. Não tem opção. Em qualquer dessas hipóteses, ela ficará no planeta Terra, no sistema solar ao qual pertencemos. Pode ser que acabe a água potável. Opa, aí eu sou obrigado a concordar. Mas eu estou falando tudo isso e assustando os senhores para dizer o seguinte: olhe bem a pergunta e a afirmação que você está fazendo. Dizia Aristóteles que quem bem pergunta já sabe a resposta. Aí eu concordo. A água potável pode acabar. Mas aí a gente se inventa um purificador de água melhor, chama lá os nossos irmãos judeus, que transformam água do mar em água potável e dá um jeito para continuar tendo água potável. Provocações à parte, nós devemos economizar água potável. O que quero demonstrar é como um sistema funciona e que ele é fechado e ele tem uma certa unidade no seu funcionamento. Um sistema, ele é feito com base em leis fundamentais ou fundantes, que a gente chama em ciência. Nós chamamos essas leis fundamentais de dogmas. E aqui essa palavra é conhecida dos senhores. Dogma. O que são dogmas? São verdades absolutas e indiscutíveis de qualquer ciência. Não é só da religião, não. É de qualquer ciência. O direito tem os seus dogmas. Porque o direito se propõe a ser uma ciência. A religião, como os senhores sabem, também é uma ciência. Tanto que os nossos pastores fazem seminário teológico de 5 anos e depois se formam em ciências da religião. A religião é uma ciência, ela é dogmática. Se alguém acha que Deus está na religião, ou que Deus está aqui nesse templo, dentro dessas 4 paredes, devo adverti-lo que está equivocado. Biblicamente equivocado, pois, como se sabe, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Confira lá em Marcos 14:58, se você quiser. E se você quer encontrar Deus, olhe para dentro de você. Aí sim. Olhe para o seu coração, pois o seu corpo, este sim, é obra de Deus. Criador de todas as coisas, como diz Gênesis capítulo 1. O cotidiano nos leva a esquecer dessas verdades bíblicas, desses dogmas bíblicos. E talvez a grande contribuição da religião seja nos lembrar dessas verdades. Eu não precisaria de gastar muito tempo para dizer aqui que Deus é diferente de religião, que são coisas diferentes. Nós não precisamos voltar a esse ponto, porque acho que isso é mais ou menos óbvio. Deus não se confunde com coisa feita pelo homem, como a religião. Deus é Deus, Ele está acima de todas essas coisas, inclusive da nossa religião. A nossa religião, aquela que professamos, é parte de Deus, mas Deus não é só a nossa religião. A Bíblia, como palavra de Deus, é parte de Deus, mas Deus não é só a Bíblia. O nosso Deus é glorioso.
É muito mais do que isso. O direito também é um sistema, e, portanto, é um sistema fechado, e também é um sistema fechado. E por ser um sistema fechado, é dotado de todas aquelas características que eu falei, de unidade, coesão, coerência, harmonia dos elementos que o compõem. O direito possui dogmas indiscutíveis, verdades que nós que militamos no direito sabemos que são indiscutíveis, como, por exemplo, o princípio da igualdade, o princípio da legalidade, o princípio da boa-fé. Sem esses dogmas do direito, nós não conseguimos atuar na nossa ciência, que é o direito. Os advogados sabem disso, os juízes sabem disso, os promotores sabem disso. Quando uma pessoa vai ao tribunal com uma causa, vai até a justiça, seu advogado peticiona ao juiz para resolver uma questão que foi levada a este juiz. Por mais esdrúxula que seja a situação, por mais diferente que seja a situação, essa mesma situação pode ser que não esteja prevista em nenhuma lei. E mesmo não estando prevista em nenhuma lei, o juiz não pode se recusar a julgar o processo. Ele tem que dar uma solução. Ele tem que julgar aquele caso concreto, de alguma forma, e fazer uma lei específica para aquele caso. E ele faz isso utilizando uma norma do próprio sistema jurídico, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que no seu artigo 4º diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios de direito. Quando há um buraco no sistema jurídico, nós chamamos isso de lacuna. A lacuna é a falta de lei. E não é porque falta a lei que o juiz não vai julgar aquele caso. Ele vai resolver de acordo com os princípios de direito, mas ele vai resolver o caso. Quando não encontramos respostas nas leis, a única forma é confiar na defesa do seu advogado e na decisão do juiz, que deverá obedecer àquela regra de julgar de acordo com a equidade, que é a justiça aplicada ao caso concreto, os bons costumes e os princípios de direito. É nesse ponto que o homem encontra a justiça humana, não a justiça de Deus, a justiça humana. Essa é a válvula de escape do sistema. Essa é a norma que dá fechamento ao sistema e não deixa as normas se colidirem. Essa é a nossa forma de resolver um problema real da vida das pessoas, os seus conflitos. É a forma de dar fechamento ao sistema. O leigo acha que o direito faz justiça. Lê do engano, ele não faz. Nós nem ensinamos isso na faculdade. O direito resolve casos concretos, pendenga entre as pessoas, discussões entre as pessoas, o que é bem diferente. Por quê? Porque quem ganha a ação vai achar que foi feita a justiça, mas quem perde a ação vai achar que não foi feita justiça. E sabe por que o direito nunca vai fazer justiça? Porque justiça é um valor. E como valor, ela é incomensurável. Não dá para medir. Chegar no bar da esquina e me diz o seguinte: me dá 1 quilo de justiça, 1 metro de justiça. A justiça para você não é a justiça para ela. Justiça é um valor. E o direito não consegue chegar a esse valor global, total, de forma perene. Sempre haverá aquele que vai achar que não foi feita justiça no seu caso concreto. Agora eu queria falar da religião. Eu falei do sistema solar, eu falei do sistema de direito, eu queria falar da religião. E um pouco da Bíblia, que faz parte da nossa religião. A religião também é um sistema fechado. E por ser um sistema, também deve ser dotada da característica da unidade, da coesão, da harmonia das normas que a compõem. Essa unidade e coerência também se faz em torno de dogmas. A nossa religião tem dogmas. A Bíblia, a nossa confissão de fé, as demais normas que compõem, devem guardar uma correlação lógica para responder à fé que nós professamos.
Para dar um exemplo corriqueiro e dos mais simples, os protestantes, nós que somos protestantes, também chamados de evangélicos, não temos o hábito de cultuar santos ou imagens, e entendemos que a Bíblia condena isso. Daí porque não temos esculturas de santos aqui em nossa igreja. Eu fui visitar na Suíça, em Genebra, a primeira igreja que se possa dizer presbiteriana, a primeira igreja calvinista, onde começou o presbiterianismo. E lá há o espaço das esculturas, das imagens e dos santos, mas não há mais as esculturas. Havia esculturas naquela igreja, porque até então, antes da reforma protestante, só existia a igreja católica. E lá hoje não tem mais essas esculturas de santos, porque o protestantismo aboliu essa parte, entendeu que isso não faz parte da nossa tradição, que isso não é bíblico. Também não gostamos muito de velas em nossos templos, embora seja um símbolo bíblico recorrente, a parábola da candeia escondida, que está lá em Marcos capítulo 4, 21. Nós também não gostamos de velas, isso não faz parte da nossa tradição. Eu perdi o meu pai há 20 dias atrás, com 86 anos, um dos fundadores da nossa igreja. E o único pedido que ele tinha deixado para minha mãe é que no seu enterro não tivesse vela. É interessante essa questão, como é forte para o protestantismo, essa questão da vela. Porque remete a outra denominação, a outra religião que não a nossa. A Bíblia é um livro recheado de leis e normas de comportamento. Essa característica de regular a conduta livre do ser humano é própria do direito. E aqui, as duas ciências, religião e direito, se aproximam muito, se encontram, dialogam. A nossa Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, está cheia de leis. A primeira lei da Idade Moderna sobre trabalho é inglesa. Eu que sou da área e milito na área de direito do trabalho, conheço bem essa questão, porque lá na Inglaterra, na Revolução Industrial, as crianças chegavam, eu estou falando crianças de 8, 10, 12 anos, trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia, pela paga do seu salário. Isso levou no momento a sociedade a fazer uma lei em 1802, a sociedade inglesa chamada Lei de Peel, que limitou a jornada de trabalho infantil a 10 horas diárias, que já é muito, para crianças. Nós estamos falando de crianças. Contudo, essa não é uma primeira lei a pensar para evitar acidentes de trabalho e etc. No Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, tem uma lei que diz o seguinte: quando edificares uma casa nova, faz-lhes no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. É uma lei de segurança do trabalho, uma lei de segurança para as pessoas que vão visitar a casa. As casas construídas com 2 andares. Eu estou vendo aqui uma norma de comportamento, uma norma de conduta da sociedade prevista no Antigo Testamento. A gente acha que esse negócio de fazer lei não nos diz respeito e prefere deixar isso para os políticos. Cuidado. O castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus, disse Platão, o filósofo grego. Eu sempre fui apolítico, nunca gostei de misturar as coisas, religião e política. Mas digo o seguinte, que nós como igreja, como sociedade, devemos participar dos destinos da sociedade. Foi assim lá na época bíblica, foi assim com os reformadores protestantes. Cuidado com aqueles que estão fazendo leis em seus nomes. Eu queria falar agora do caso de Tamar para
seguir para o encerramento do nosso culto. Duas coisas me chamam a atenção na história de Tamar, que eu vou lembrá-la rapidamente. Tamar se casou com o filho de Judá, e o filho de Judá não fazia as coisas que agradavam a Deus, e Deus o castigou e ele veio a morrer. Judá, sogro de Tamar, disse para o seu filho: vai lá, vamos cumprir a lei do levirato. Case-se com a sua cunhada e dê um filho a ela. O irmão, o segundo filho de Judá, quando tinha relações com ela, deixava o seu sêmen cair na terra. É isso que diz a palavra de Deus, para que ela não fecundasse, para que ele não fecundasse a sua cunhada e tivesse um filho que ele saberia seria do irmão morto e que iria garantir o direito de herança daquela viúva e, portanto, lhe retirar uma parte dos bens. Deus viu que isso era mal e também matou o segundo filho de Judá. E Judá disse para Tamar: espera um pouco, meu outro filho, o terceiro, vamos tentar pela terceira vez. Ele ainda é novo, adolescente, garrotinho. Espera ele crescer, quando ele crescer eu te dou ele como esposo. E o tempo passou e Tamar ficou a ver navios, no caso concreto, a ver ovelhinhas a passar na sua porta. E não vinha o filho prometido para se casar com ela e desposá-la. Vendo Tamar que ela não teria garantido o seu direito pela lei do levirato, um dia que o sogro Judá estava levando seus carneirinhos para pastar, para pastorear, ela se senta à beira do caminho, se veste como uma prostituta e engana Judá. Judá pensa que ela é uma prostituta, tem com ela relações e ela fica grávida. Para pagar, Tamar, que disse que ia pagar com carneirinho, depois eu te mando, deixou um penhor, seu anel, seu cajado, alguns objetos pessoais. Tempos depois ele manda lá pagar os serviços prestados de prostituta. Judá manda pagar e ninguém sabe dessa prostituta na cidade. Não havia aqui prostituta sacerdotal nenhuma. O tempo passa e Tamar revela sua gravidez. Os fofoqueiros de plantão vão lá avisar o Judá: olha, a viúva lá está grávida. E a lei diz o seguinte: pedra nela, vamos apedrejá-la, vamos matar com pedra. E o Judá diz: é isso mesmo, vamos matar ela com pedra. A lei do levirato eu não aplico não, mas a lei de matar as prostitutas nós vamos cumprir. Mais ou menos isso. E quando ela é levada para ser apedrejada na rua, ela diz: olha, tudo bem, só que o pai da criança é o dono desses objetos aqui. O senhor meu sogro, o Judá. E aí a história muda de figura e Judá diz: essa mulher foi mais justa do que eu. E aí vocês viram o final da história, ela teve filhos e tal e tal. Primeira coisa que eu disse para vocês que tem alguns textos bíblicos que me chamam a atenção, que me apertam. O sogro Judá se utilizou dos serviços de uma prostituta e não há num texto nenhuma recriminação a isto. É como se fosse normal naquela sociedade patriarcal e machista. A Bíblia deve ser interpretada de acordo com o tempo em que foi escrita, é isso? Segunda coisa que me chama a atenção: Tamar se prostituiu e seu fim seria o apedrejamento, mas foi por uma causa justa, garantir seu direito de herança, e aí pode. Nesses casos, os fins justificam os meios? É isso que a Bíblia está nos dizendo? Devo confessar novamente, tenho dificuldades para aceitar e entender alguns textos bíblicos e me pergunto, à luz da palavra de Deus: é isso mesmo que Deus está me dizendo aqui? E eu não tenho problemas em ter dificuldades na interpretação e na aceitação de alguns textos bíblicos.
Digo mais, se você aceita tudo que lê na Bíblia sem questionar e refletir, lembre-se que você realmente deveria repensar a sua posição de cristão. Você deveria questionar a sua fé, pois, como se sabe, fé cega, faca amolada. O ISIS, o Estado Islâmico, está aí para confirmar esse dito popular, quando em nome da fé degola seres humanos sem piedade. Na Santa Inquisição da Igreja Católica, nas Santas Cruzadas, matou-se muita gente porque se pensava diferente dos cristãos. Nós, cristãos, matamos. Aquela era uma igreja só, antes da Reforma Protestante. Em nome da fé cristã, matou-se muita gente nas cruzadas. Porque aquelas pessoas eram muçulmanas ou de outra religião. Muitas vezes fazemos o mesmo que o ISIS, que o Estado Islâmico. Não degolamos mais pessoas em 2016, mas discriminamos a tal ponto que elas se sentem psicologicamente degoladas. Não se sentem acolhidas pela comunidade, como é nosso dever fazer como os cristãos que somos. Quando não encontramos respostas na Bíblia, a única forma é ter fé. É nesse ponto que o homem encontra Deus. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, diz o texto de Hebreus 11, versículo 6, que foi lido aqui durante a liturgia. Meus irmãos, encerrando essa meditação, eu gostaria de dizer o seguinte: que nós precisamos de mais fé para caminhar nos caminhos de Deus. Eu sei que não é fácil. Nós somos testados todos os dias. Se você não tem fé em Deus, sinto em dizer-lhe, mas você está no ramo errado da religião, está na igreja errada, está no culto errado. Pois pela fé Deus move montanhas. É nisso que acreditamos, é isso que a sua palavra nos garante. E embora a fé remova montanhas, Deus não faz isso sozinho. Ele não remove montanhas. Eu gostaria de lembrar a vocês a ressurreição de Lázaro, um texto também muito conhecido dos irmãos. Quando Jesus recebe a notícia de Lázaro, a gente lê na Bíblia o menor versículo que existe na Bíblia. Você deve se lembrar lá das gincanas bíblicas, né? Quando a gente respondia a presença na escola dominical, a gente não falava presente, a gente falava um versículo bíblico. Eu não sei quantos são dessa época. E lá na escola dominical a gente dizia um versículo para responder à presença: Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou a morte de Lázaro e foi ao seu túmulo. E naquela época, o túmulo era uma gruta, era um buraco numa parede de pedras, que se colocava uma rocha enorme para tapar o cheiro que dali sairia. Lázaro já estava lá como defunto há 4 dias, fedendo. E Jesus Cristo chega à beira da porta do seu túmulo e pede aos seus discípulos, àqueles que o acompanhavam, removam essa pedra daí. E a pedra é removida pelos discípulos e Deus faz o milagre da vida, que vocês já conhecem. E eu pergunto, se Deus remove montanhas, Ele também remove pedras, menores que montanhas. E por que Ele não fez um passe de mágica e por levitação disse: pedra, saia daí, role, ribanceira abaixo, e Lázaro saia daí de dentro? Porque Deus não faz a parte do homem. Deus não faz aquilo que você pode fazer.
Deus não atua assim na história do homem. Deus afina a viola, mas é a gente que toca. Deus muda a gente e a gente muda a história. Dizia o reverendo Valdomiro Pires de Oliveira em uma das suas poesias. Deus te convida a ter fé. O resto é com você. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe. Amém?